Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, vamos explorar um dos capítulos mais fascinantes da história, os Vikings. Preparem-se para embarcar em uma jornada épica pelos mares do norte, descobrindo os segredos desses guerreiros destemidos e exploradores audaciosos. Nas vastidões escandinavas, em uma época onde os deuses eram adorados, e os mares do norte eram explorados, floresceu uma sociedade de muita bravura e coragem. Estes guerreiros nórdicos, conhecidos por suas embarcações lendárias, emergiram durante a Era Viking, que se estendeu do final do século VIII até o século XI. A sociedade viking era muito bem estruturada, com clãs e tribos liderados por nobres e reis. A honra e a coragem eram valores supremos. Homens e mulheres, embora com papéis distintos, eram igualmente essenciais para a sobrevivência da comunidade. As mulheres vikings eram muito mais do que esposas e mães, elas desempenhavam papéis ativos na administração de fazendas, no comércio, e até mesmo na defesa dos assentamentos, em tempos de conflito. A economia dos vikings era diversificada. Eles eram agricultores habilidosos, cultivando terras áridas e criando gado. Além disso, eram ótimos comerciantes, estabelecendo rotas que se estendiam desde a Rússia até a América do Norte. Suas incursões não eram apenas para roubar, mas também para estabelecer assentamentos permanentes, como o de Vinland, na América do Norte. A religião desempenhava um papel central na vida viking. Eles adoravam deuses, como Odin e Thor, acreditando em um mundo cheio de magia e criaturas míticas. A morte era vista como um passo para Valhalla, o salão dos guerreiros, onde banquetes intermináveis e batalhas épicas aguardavam aqueles dignos o suficiente para entrar. A navegação era uma das maiores habilidades dos vikings. Seus navios longos e rápidos permitiam-lhes explorar vastas extensões de oceano, chegando a terras distantes, como a Groenlândia e o Canadá. Estas expedições não apenas expandiram seu território, mas também estabeleceram rotas comerciais cruciais, que moldaram o curso da história global. As batalhas são uma parte crucial da história desse povo, revelando não apenas sua habilidade militar, mas também sua estratégia, coragem e determinação. Durante o período viking, eles participaram de inúmeras batalhas, tanto em suas próprias terras, quanto em territórios estrangeiros. Uma das mais notáveis foi a Batalha de Stamford Bridge, que ocorreu no ano de 1066 na Inglaterra, que na época era liderada pelo rei Harold II. Nessa luta, os vikings, que eram liderados pelo rei da Noruega, enfrentaram as forças inglesas. Apesar de estar em terras estrangeiras, e em menor número, os vikings surpreenderam os ingleses, inicialmente ganhando a vantagem. No entanto, a batalha acabou em derrota para os vikings, marcando um ponto de virada significativo na história da Inglaterra. Outra batalha famosa ocorreu no ano 1014, na Irlanda. Nessa luta, Brian Boru, o rei da Irlanda, liderou um exército de forças irlandesas contra uma aliança, composta por vikings e seus aliados. Após uma batalha feroz, os vikings foram derrotados, resultando na morte de Brian Boru, mas marcando o fim do domínio viking na Irlanda. No entanto, muitas das batalhas vikings ocorreram nas próprias terras nórdicas. Os conflitos internos entre diferentes clãs e tribos eram comuns, com disputas territoriais e lutas pelo poder, sendo uma parte integral da sociedade viking. Estas batalhas eram brutais, envolvendo estratégias elaboradas, táticas de guerrilha e a construção de fortalezas.
A habilidade dos vikings em combate não era apenas baseada na força bruta, mas também em sua destreza com as armas, especialmente com o uso do machado e da lança. Além disso, eles eram mestres em táticas de ataque rápido, surpreendendo seus inimigos com ataques relâmpago em seus navios. O declínio dos vikings foi um processo gradual, que aconteceu ao longo de vários séculos. Várias razões contribuíram para essa queda, que eventualmente enfraqueceram o poder e a influência dos vikings. Internamente, os conflitos e rivalidades entre clãs e tribos contribuíram para a desunião dos vikings. Guerras civis e lutas pelo poder enfraqueceram a harmonia interna, dividindo as comunidades e diminuindo sua capacidade de resistir a ameaças externas. Além disso, a cristianização das terras escandinavas também desempenhou um papel significativo para a queda. À medida que o cristianismo se espalhava na região, as antigas crenças pagãs dos vikings foram gradualmente substituídas, levando a mudanças nas estruturas sociais e culturais. As práticas e valores tradicionais que eles tinham entraram em conflito com a moral cristã emergente, criando divisões internas e contribuindo para a transformação da sociedade. Externamente, as pressões de reinos vizinhos também desempenharam um papel importante no declínio dos vikings. Conforme os países europeus se consolidavam e fortaleciam suas defesas, tornou-se mais difícil para os vikings realizarem incursões bem-sucedidas. As nações europeias desenvolveram exércitos mais organizados e estratégias de defesa mais eficazes, reduzindo a vulnerabilidade das comunidades locais aos ataques que sofriam. Além disso, as rotas comerciais também mudaram ao longo do tempo. O comércio estabelecido com outros países europeus começou a prosperar, tornando os ataques e roubos menos necessários para sustentar a economia dos vikings. O comércio pacífico substituiu em parte as atividades militares, resultando em uma mudança no foco das comunidades. Apesar disso, o legado dos vikings vive através das histórias e mitologias que eles deixaram para trás, e através dos traços genéticos que permeiam as populações dos países nórdicos modernos. Suas histórias de coragem, exploração e guerras no mar continuam a inspirar, lembrando-nos de uma época em que homens e mulheres se aventuraram em terras desconhecidas, deixando uma marca na história.